Oi, pessoal! Nesta sexta e última videoaula sobre controle de constitucionalidade, nós integraremos todo o conteúdo programático estudado. Então, vamos lá. O primeiro tópico é sobre o efeito vinculante em controle de constitucionalidade. O efeito vinculante está positivado na Constituição da República, no artigo 102, parágrafo 2º da Lei Magna, que assim dispõe: as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Em relação a quem? Relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Bom, então vamos mais uma vez colocar tete a tete o controle concentrado versus o controle difuso. O controle concentrado, por todo o exposto nas videoaulas antecedentes, ele é realizado pelo STF quando a lei ou ato normativo violar a Constituição da República. Já o controle difuso, ele é promovido por qualquer juiz ou tribunal, o STF inclusive, no caso concreto. No tocante ao controle concentrado, o controle concentrado opera efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante. No tocante ao controle difuso, a posição clássica ou tradicional, ela defendia que o controle difuso operaria efeitos ex tunc e inter partes e não vinculante. Sendo que o Senado Federal, via resolução, ampliaria a eficácia do controle difuso promovido pelo STF, com base, tudo isso, no 5210 da Constituição da República. Ocorre que a posição clássica ela foi superada a partir de 2017, porque o Supremo Tribunal Federal, a partir do finalzinho do ano de 2017, passou a ler o 5210 da Constituição da República com outros olhos, ou seja, houve uma mutação constitucional do artigo 5210 da Lei Fundamental. O STF, a partir de dezembro de 2017, passou a compreender que, mesmo em sede de controle difuso, a decisão já possui efeito vinculante e erga omnes. Vimos isso detalhadamente nas videoaulas anteriores. Eu estou só a fazer uma revisão meteórica. Estudamos também que o STF apenas comunica ao Senado Federal com o propósito de que promova a publicidade do que foi decidido. A ideia é declarar a inconstitucionalidade da matéria, ou seja, a ideia é que haja uma preclusão consumativa da matéria. Eis a mutação constitucional do artigo 5210 da Constituição da República. Com essa ferramenta da mutação constitucional, que é uma nova forma de se compreender o que foi positivado na Constituição, a mutação constitucional, é o que a doutrina fala, visa a coibir, visa a evitar a chamada fossilização constitucional. Por todo o exposto, trata-se de processo informal de modificação da compreensão da Constituição. A partir da nova compreensão do artigo 5210 da Constituição da República, temos o fenômeno da abstrativização do controle difuso. Ou seja, se o plenário do STF decidir a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, mesmo que em controle difuso, a decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, quais sejam efeitos erga omnes e vinculante. Atenção! Vimos também que o STF não abraçou
de forma alguma, a teoria da transcendência dos motivos determinantes. É bem verdade que o STF se aproximou da teoria da transcendência dos motivos determinantes, mas ele ainda não a abraçou. Essa teoria, que é a teoria da transcendência dos motivos determinantes, defende que, além do dispositivo, os motivos determinantes da decisão também seriam vinculantes. O STF ainda não está nesse momento de compreensão. É importante que a gente volte a falar da problemática da ação civil pública e controle de constitucionalidade. Falamos do tema na videoaula 3 e em outras videoaulas nós aprofundamos o assunto. O que eu vou fazer hoje? Trazer uns julgados, uns dispositivos da legislação para nós refletirmos e fecharmos esse curso com chave de ouro. Então vamos lá. Esse RESP 188-001 São Paulo é um RESP, recurso especial bem representativo do que estudamos. Olha o que ele consignou: ação civil pública, declaração incidental de inconstitucionalidade. Ação civil pública é veículo adequado à análise incidental da constitucionalidade das leis. Não é, no entanto, para declaração de inconstitucionalidade como pedido principal. Eis a fundamentação da videoaula 3. Ação civil pública, quero dizer que é um instrumento de controle concreto. A inconstitucionalidade deve ser discutida incidente tanto na causa de pedir. A inconstitucionalidade, ela pode integrar a causa de pedir e não pedido. A ação civil pública não pode ser admitida quando o pedido formulado for a declaração de inconstitucionalidade em tese com efeitos erga omnes. Ela não é um instrumento hábil para tanto. Motivo: haveria indevida subtração da competência do STF. Resumo: a ação civil pública não pode ser usada como substitutiva da ação direta de inconstitucionalidade. Ela não é substitutiva da ADI, muito embora ela possa ser um instrumento de controle concreto. Outro julgado bem interessante foi o proferido pelo STF em 2004. Dada sua relevância, vamos ler conjuntamente. Ementa: ação civil pública, controle incidental de constitucionalidade, questão prejudicial, possibilidade, inocorrência de usurpação da competência do STF, reclamação improcedente. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade pela via difusa, que foi o que acabamos de falar, de quaisquer leis ou atos do poder público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Bom, pessoal, isso fundamenta o que eu acabei de falar, que no caso da ação civil pública, a inconstitucionalidade ela deve ser discutida incidente tanto na causa de pedir, e fundamenta também a videoaula 3. Agora, avançando em termos de conteúdo, a dúvida que não quer calar. Pós-2017, admite-se a abstrativização do controle difuso em se tratando de ACP, em se tratando de ação civil pública? Vamos lá. Primeiro, vamos compreender a embriogenia da ação civil pública. Seu nascedouro remonta à Lei 7347/85. Ela passou a ter status constitucional
a partir de 1988, porque a nossa lei magna, ela fala da ação civil pública. Interessante que o Código de Defesa do Consumidor modificou a lei da ação civil pública para viabilizar seu cabimento em face de qualquer interesse difuso ou coletivo. Hoje temos que a ação civil pública, ela abraça uma hipótese genérica de cabimento. Por quê? Porque é imprescindível que haja resposta uniforme aos chamados conflitos de massa, tudo em prol da segurança jurídica, tudo em prol da paz social. E nós podemos ver isso claramente no artigo 16 da Lei 7347/85, que assim prescreve: a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. O artigo 16 é uma coisa, porém, ele não se confunde com a fiscalização incidental de constitucionalidade. Como vimos, questão prejudicial indispensável à resolução do objeto. E recordo que estudamos essa prejudicialidade na videoaula 3 e aprofundamos nas videoaulas seguintes. Essa eficácia erga omnes, a princípio, não atinge a questão prejudicial, somente o dispositivo, com abrangência nacional, regional ou local, consoante a extensão ou indivisibilidade do dano ou ameaça de dano. A ação civil pública admite utilização dos mesmos recursos previstos para o processo de conhecimento, inclusive o recurso extraordinário. Via REX, o REX viabilizará que o STF examine em última instância a chamada questão constitucional. Aí sim, haverá possibilidade de a questão constitucional obter a eficácia geral. Voltando à pergunta, a dúvida que não quer calar, pós-2017, admite-se a abstrativização do controle difuso em se tratando de ACP? Via REX, é possível que o STF examine, em última instância, a questão prejudicial. Nesse caso, há possibilidade crível de a questão constitucional obter eficácia geral, já com base na teoria da abstrativização do controle difuso. Vamos refletir a respeito do artigo 503 do novo CPC? Olha o que ele dispõe. A decisão que julgar, total ou parcialmente, o mérito, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Até aí não tem novidade. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo se 1. Dessa resolução depender o julgamento do mérito. 2. A seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. 3. O juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Parágrafo 2º. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Em síntese, o novo CPC viabiliza que a questão prejudicial se configure como coisa julgada material, desde que preenchidos alguns requisitos. E se essa problemática subir ao Supremo via REX, eu não tenho a menor dúvida que haverá a crível
possibilidade jurídica de que o STF examine em última instância a questão constitucional envolvida e, em assim sendo, há possibilidade de a questão constitucional sim obter eficácia geral. Bom, meus irmãos, assim encerramos esta sexta e última videoaula. Nós encerramos assim essa série de programas que procuraram facilitar a compreensão do controle de constitucionalidade. Gratidão a você por prestigiar o nosso canal. Nas próximas videoaulas, estudaremos licitações na nova lei das estatais. Esse assunto foi sugerido por um querido aluno e nós iremos prestigiar esse riquíssimo tema, licitações na nova lei das estatais. Até lá, fica com Deus, muita paz. Fraterno abraço.